O primeiro jogador a ser pago para jogar futebol na história, pelo menos que se tem o registro, foi o escocês Fergus Sutter, que se mudou de Glasgow para Inglaterra para jogar pelo Darwin e depois pelo Blackburn Rovers no final da década de 1870. Na época ele começou a receber ali um salário em torno de 1 a 2 libras por semana no final da década de 1880, numa época em que os salários do futebol ainda eram proibidos pela Federação Inglesa, uma tática que era usada para proteger os times da elite que poderiam jogar no tempo livre, enquanto os clubes da classe trabalhadora não teriam tempo para treinar. Inclusive tem até uma minissérie na Netflix que conta um pouco a história sobre isso, que se chama The English Game. Ela é um pouco dramatizada e muda alguns fatos da realidade, principalmente os times que o Sutter jogou, mas conta muito bem essa história pra gente. Eu acho que é uma recomendação interessante caso você queira conhecer um pouco sobre o começo da era do futebol e dos salários no futebol. Agora, quando a Federação Inglesa legalizou o profissionalismo em 1885, vários jogadores já estavam recebendo salário por baixo dos panos, como era o caso do James Forrest, Joseph Lofthouse, ambos do Blackburn, que também ganhava ali por volta de 1 libra por semana. Desde então, os salários começaram a subir rapidamente, com o futebol ficando mais popular, atraindo mais pessoas e crescendo internacionalmente. Antes do final da década de 1960, o George Best se tornou o primeiro jogador a receber mais de 4.000 libras por semana, na época atuando pelo Manchester United. Em 2001, o Sol Campbell se tornou também o primeiro jogador do mundo a assinar um contrato no valor de 400.000 libras por mês. E hoje os principais nomes da elite do futebol, tanto da Arábia Saudita quanto da Europa, recebem ali salários que ultrapassam mais de 1 milhão de libras por mês. E a tendência é que continue crescendo exponencialmente enquanto o futebol se torna cada vez mais consumido ao redor do mundo. E um dia já foi bizarra a ideia de você falar pra alguém que um jogador ia ganhar mais de 1 milhão de dólares, 1 milhão de libras que seja, por semana. Chamariam você de louco se você falasse isso há 20 anos atrás. E hoje te chamariam de louco se você falasse pra alguém que jogadores vão chegar a receber mais de 10 milhões por semana. Só que daqui 20 anos, essa pode ser a realidade do futebol. Dito isso, o vídeo não é pra ficar falando sobre o inflacionamento do salário dos jogadores. O objetivo desse vídeo aqui é a gente montar uma seleção com os 11 jogadores mais bem pagos do mundo. E é importante trazer alguns avisos antes da gente começar esse vídeo. O primeiro é de que o salário dos jogadores não é divulgado de forma exata. O que a gente tem são alguns anúncios que jornalistas trazem, então eu vou fazer um cruzamento ali dos valores para tentar achar uma média, e daí divido ali, pego o valor por semana e tento trazer aqui no vídeo para vocês. Mas claro que você pode ter visto um jogador ganhando 10 mil libras a mais que o que eu vou falar aqui na lista, em algum lugar. E pode acontecer, porque de novo, os salários não são fixos, não é um valor exato que é divulgado abertamente a todos. Além disso, é muito mais fácil, por conta da mídia internacional, achar esses valores em libras. Então eu vou falar os valores em libras, porque é como eu estou achando aqui, mas na tela vai estar aparecendo para vocês a conversão em reais na capa de cada jogador. Por último, mas não menos importante, a formação tática que eu vou usar para montar nossa seleção é 4-3-3, porque abre ali também uma possibilidade da gente botar mais atacantes, que são quem geralmente mais recebem, sem excluir também ali os meio-campistas, e daí tem 2 zagueiros e 2 laterais para compor o elenco. Dito isso, bora ver a nossa seleção dos jogadores mais bem pagos do mundo. Goleiro Manuel Neuer. Esse eu não vou mentir que me pegou um pouco de surpresa. Eu obviamente imaginava que o Neuer ia estar ali na lista de alguma forma, talvez um top 5 da vida no mínimo, um top 4, um top 3, principalmente porque eu achei que a Arábia ia dominar a maior parte dessa lista, e ela faz. Só que a gente tem muitos jogadores que não são da Arábia, e inclusive o goleiro que joga na Arábia Saudita mais bem pago é o 5º colocado da lista, não é nem no top 4, porque a gente tem em 4º lugar o Courtois, em 3º Donnarumma, em 2º Jan Oblak e em 1º o Manuel Neuer, que atualmente está recebendo 339 mil libras por semana. E nada mais justo pro ídolo histórico do Bayern de Munique, que é 11 vezes campeão de Bundesliga, além de ter conquistado Copa do Mundo, Liga dos Campeões. O Neuer é, sem dúvida, um dos maiores goleiros de todos os tempos e, para algumas pessoas, o maior goleiro de todos os tempos. Atualmente ele tem um contrato até 2026 com a equipe do Bayern, mas já vem sofrendo algumas críticas na temporada atual por alguns erros que o Neuer não cometeria. E a renovação, apesar de estar sendo discutida para mais uma temporada em 2027, pode ficar em xeque por conta disso, mas hoje não tem como negar que ele é o goleiro mais bem pago do mundo e que ele fez jus para construir esse status. Lateral direito, Joshua Kimmich. E sim, 2 jogadores do Bayern na nossa lista, tá começando a ficar claro o motivo da dominância aqui. E antes da gente seguir, eu sei que muitas pessoas vão falar nos comentários: ah, mas Fred, o Kimmich não joga mais de lateral direito, ele joga principalmente no meio do Bayern atualmente. Só que ele é um lateral direito de origem ainda assim, então eu quis incluir na lista. Agora, caso você ainda ache que isso é roubar, que isso não é justo, o 2º colocado da lista é o Reece James, que recebe 250 mil libras aproximadamente por semana. Agora eu vou continuar
continuar falando do Kimmich. Atualmente ele recebe um salário ali por volta de 312 mil libras semanais e tendo só 30 anos de idade tem um contrato assinado com o Bayern de Munique até 2027, que inclui um aumento salarial de mais de 500 mil por ano. O que parece muito, mas se você comparar com a inflação alemã, tá abaixo dela. Então eu realmente não sei como que ele vai conseguir continuar comprando comida no mercado recebendo tão pouco. O Kimmich surgiu no RB Leipzig e desde 2015 atua pelo Bayern de Munique, tendo feito mais de 460 jogos pela equipe e sendo um dos jogadores responsáveis por esse período de dominância do Bayern, muito importante no elenco, ídolo da equipe e que também justifica o seu salário recebido. Zagueiro Kalidou Koulibaly. Enfim, chegamos nos países árabes. O Koulibaly é o zagueiro mais bem pago do mundo. E o que eu vou falar aqui não é pra desmerecer ele, porque eu acho um grande zagueiro e que deve fazer um grande trabalho na Copa do Mundo por Senegal. Só que eu acho meio bizarro considerar ele, dentre tantos zagueiros que a gente tem, como o zagueiro mais bem pago do mundo. Ele se consagrou principalmente no Chelsea e no Napoli, onde chamou a atenção não só pela qualidade, mas também por vez ou outra cometeu alguns erros individuais com certa frequência, um zagueiro bem 8 ou 80. Então apareceu ali para ele uma proposta de ouro e para a Liga Saudita, a liga que levou vários dos seus compatriotas senegaleses, como Mané, o Mendy, e que ele mesmo disse, não posso negar, vou para a Arábia pelo dinheiro. Então quando ele viu a oportunidade de fazer 550 mil libras por semana, definitivamente não recusou e desde então vem defendendo as cores do Al Hilal, onde chegou a vencer a Liga e a Copa do Rei da Arábia Saudita. Segundo zagueiro, Virgil van Dijk. Recentemente renovou seu contrato com o Liverpool, o que transformou ele no segundo zagueiro mais bem pago do mundo, com salário ali de aproximadamente 400 mil libras semanais. E aqui tá mais do que justificado. Pra mim, ele é ídolo do Liverpool, ganhou tudo que tinha pra ganhar por lá, as 2 Copas da Inglaterra, Premier League, Champions, só falta ganhar a Copa do Mundo e a Euro, mas eu acho que a Holanda ainda não tá pagando bem o suficiente pra isso. Isso é um salto bem significativo do antigo 220 mil libras aproximado que ele ganhava por semana, quase dobrando o salário. Só que de novo, se tem um zagueiro ali que justifica o alto valor investido, é o zagueiro que quase ganhou a bola de ouro e que, apesar de uma oscilação que vem sofrendo na temporada atual, vem sendo consistentemente um dos melhores zagueiros do mundo nos últimos anos. Lateral esquerdo, David Alaba. O Alaba entra na mesma questão do Kimmich quando a gente fala de lateral esquerda. Então, para tirar o peso da sua consciência, o Lucas Hernandes é o segundo colocado, recebendo 320 mil libras por semana. Caso você não queira considerar o Alaba, fala que ele não entra nessa lista. Mas eu vou mais uma vez considerar ele aqui, apesar dele estar atuando mais como zagueiro do que como lateral esquerdo, mas a posição de origem dele é lateral esquerdo e vez ou outra ele ainda atua por lá. O Alaba atualmente joga, ou pelo menos era para jogar, no Real Madrid, só que por conta de graves lesões ele passa a maior parte do tempo afastado nesses últimos tempos. E das poucas partidas que ele jogou, sendo só uma vez atuando por 90 minutos nessa temporada, nenhuma delas foi de lateral esquerdo propriamente dito. Anteriormente ele chegou a ser considerado o melhor lateral esquerdo do mundo, pelo menos por algumas temporadas. O Alaba teve uma transição para jogar na zaga ainda na época de Bayern de Munique, na qual ele conquistou ali a tríplice coroa. Ele permaneceu nessa como sua posição principal desde então, que foi até se transferir pro Real Madrid, onde de novo ele atua como zagueiro principalmente, mas ainda joga na lateral esquerda vez ou outra. Nesse caso ele tá sem jogar há tanto tempo que também não dá nem pra dizer qual posição que ele tá jogando, pra falar a real. Mas atualmente recebendo 358 mil libras por semana, eu também ficaria bem tranquilo se eu não estivesse jogando. Mas também dei a segunda opção, caso você não queira considerar o Alaba, é o Lucas Hernandes. Então, se você não gostou dos laterais que eu coloquei na lista, você tem o Reece James pra atuar na direita e o Alaba pra atuar... O Alaba não, o Lucas Hernandes pra atuar na nossa esquerda. Meio campista 1, N'Golo Kanté. Um homem que saiu ali da obscuridade do futebol francês para se tornar possivelmente o jogador mais importante de um time campeão da Premier League. Ele talvez seja o meio-campista mais eficiente do planeta durante o seu auge, de tanto que ele era conhecido como esse motorzinho, como esse cara que cobria o campo inteiro, que tinha uma habilidade absurda para recuperar a bola, uma influência, uma inteligência tática que a gente raramente viu no futebol. Mas essas qualidades começaram a declinar um pouco no final da passagem do Kanté pelo Chelsea. Isso não se deu exatamente por culpa dele, ele simplesmente começou a sofrer com as lesões recorrentes que estavam afetando a sua performance, o que limitou também ele a só 9 jogos em todas as competições na última temporada atuando pelos Blues. O que não impediu o governo saudita de oferecer para o Kanté um contrato no valor de 400 mil libras por semana aproximadamente para jogar no Al Ittihad.
O contrato do Kanté com a Arábia Saudita inclui todos os direitos de imagem, todos os acordos comerciais e até um portfólio privado de investimentos para ele. O homem tá feito. Meio-campista 2, Marcelo Brozovic. O nosso segundo meio-campista mais bem pago, tanto na Arábia Saudita quanto no mundo, é o Marcelo Brozovic, e que também no seu auge pode ter sido considerado um meio-campista brilhante, só que hoje ele tá nessa lista, é no mínimo exagerado. O Brozovic ganha mais do que todos os principais meias do mundo, do que Bellingham, do que Rice, do que Pedri, do que Gavi, qualquer um que você quiser colocar nessa lista, o Brozovic ganha mais. Ele era titular absoluto na Inter de Milão, jogou lá por 9 temporadas, depois de ter se consagrado como ídolo do Dinamo de Zagreb. O Brozovic foi peça fundamental ali do meio de campo brilhante daquela Croácia que chegou em uma final e semifinal de Copa do Mundo antes de se aposentar da seleção depois de atuar pela última vez na Euro de 2024. Inclusive ele se aposentou com 99 jogos pela seleção. Você não podia esperar mais um jogo, cara. Atualmente jogando pelo Al Nassr, ele recebe aproximadamente 400 mil libras semanais, o que é o suficiente para garantir o Brozovic dentro da nossa lista e na frente de alguns outros nomes que atuam na Arábia Saudita também, como o Rubem Neves ou o Milinkovic Savic. Meio-campista 3, Marco Verratti. Sim, o meio italiano completa o nosso trio de meio-campistas, todos atuando no Oriente Médio. No caso, os últimos dois na Arábia Saudita, e o Verratti atua no Qatar, no Al Arabi. O que não é nada suspeito a gente considerar que o PSG se desfez de 2 jogadores nessa última janela, todos para clubes do Qatar por valores ali de 70 milhões de libras e tá pagando salários astronômicos para eles, o mesmo Qatar que é dono do PSG. No acordo do Verratti, por exemplo, incluiu um aumento salarial que agora ele tá recebendo 570 mil libras por semana aproximadamente. De novo, nada suspeito. Além de tudo isso, o jornal L'Équipe da França ainda disse que o contrato do Verratti estipula que ele pode deixar Doha, não se apresentar aos treinos caso ele não queira e pode voltar para Paris uma semana a cada mês, caso sinta vontade. Então o cara ganha um salário astronômico e não precisa treinar e nem ficar na cidade do time que ele joga se ele não tiver vontade. Daqui a pouco o contrato vai dizer que ele não precisa nem jogar se ele não quiser também. Mas de novo, nada suspeito essa negociação envolvendo o governo do Qatar e o PSG. Nosso primeiro atacante é Kylian Mbappé. O jogador mais bem pago que não atua na liga profissional saudita. O Kylian Mbappé, na verdade, aceitou uma redução salarial para poder se transferir do PSG para o Real Madrid. Só que ele ainda mantém esse título, não necessariamente por conta do salário, mas por conta de um bônus. Porque se você considerar só o salário, ele não entra nessa lista. Só que ele também ganhou um bônus de 125 milhões de euros para poder assinar com o Real Madrid, e que vai ser diluído em 5 anos de contrato, bem conveniente, o que então dá para ele um salário de aproximadamente 1 milhão de libras por semana. E esse era um salário muito baixo para Mbappé, que ainda detém boa parte dos direitos de imagem dele, que fazem ele ganhar aproximadamente 20 milhões de libras por ano. Acredito que com essa renda extra ele deva conseguir viver bem, já que eu tenho certeza que o Florentino Pérez não paga VTVR e muito menos plano de saúde e odontológico para os seus jogadores. Segundo atacante, Karim Benzema. Ele é o segundo jogador mais bem pago do planeta Terra. O contrato do Karim Benzema com o Al Ittihad vale aproximadamente 200 milhões de euros por temporada, o que dá ali por volta de 3,4 milhões de libras por semana. Uma semana dele vale 3,4 milhões de libras. Isso significa que o Estado Saudita tá pagando pro Benzema cerca de 60% do valor que eles usaram para comprar o Newcastle na Premier League. Ou seja, 2 Benzemas equivalem a mais de um Newcastle. Tá aí a nova unidade de medidas para vocês matemáticos. O Benzema ganha um valor superior aos CEOs de algumas das maiores empresas do planeta Terra e aos 37 anos ele marcou 35 gols em 61 jogos desde que se mudou para Jeddah. Só que apesar de ganhar essa fortuna, foi amplamente também noticiado que o francês queria sair do clube lá em janeiro, em novembro de 2024, no qual ele teve que fazer vários pedidos de desculpas públicos, falando que ele na verdade não queria deixar o Al Ittihad. Nosso último atacante, obviamente, Cristiano Ronaldo. Se você voltasse lá para 2010 da vida e falasse que um jogador de 40 anos de idade estava ganhando 3,5 milhões de libras por semana, você seria chamado de louco. E cá a gente tá fazendo esse vídeo. Claro que o salário do Ronaldo não se deve só à questão do talento na fase atual da carreira dele. Ele obviamente não é nem perto daquele Ronaldo que a gente sabe que ele pode ser.
apesar dele ainda estar jogando em alto nível. Só que esse salário está muito mais vinculado à capacidade dele de atrair os olhares, de servir como um instrumento do Estado saudita para fazer o sport washing, assim como todos os outros jogadores que estão atuando na Liga Saudita. Se transformando então no jogador mais bem pago de todos os tempos, o Cristiano Ronaldo já marcou 96 gols em 105 jogos pelo Al Nassr, um clube de futebol que manda os seus jogos num estádio com capacidade para 25 mil pessoas e tem uma média de público de 17 mil torcedores. Se o Al Nassr fosse brasileiro, ele teria uma média de torcida maior que só 4 clubes do top 20: Vitória, Remo, Botafogo e Santos. Claro que ele não ganha só esses 3,5 milhões por semana. O salário dele, na verdade, deve compor muitas outras coisas do próprio governo saudita, de patrocinadores e muitas outras formas que o Cristiano Ronaldo tem de ganhar dinheiro. Mas falando de salário, do que está registrado que o Al Nassr paga para o Cristiano Ronaldo, são 3,5 milhões de libras por semana. Então assim fica a nossa seleção dos 11 jogadores mais bem pagos do mundo, e tirando o Mbappé, todos têm mais de 30 anos de idade, curiosamente. Isso se deve ao fato de que mais da metade desse elenco joga em países árabes, 5 na Arábia Saudita e 1 atuando no Catar. E, curiosamente, a liga que mais gasta em contratações do mundo, a Premier League, só tem um representante na nossa lista, que é o Van Dijk. E que, de novo, só entra na nossa lista por muito pouco, ultrapassando o salário do Laporte. Mas aí tá, essa é a nossa seleção dos 11 jogadores mais bem pagos do mundo. Eu quero saber a sua opinião. Onde você acha que essa seleção chegaria numa Copa do Mundo, por exemplo? Quão longe você acha que esses jogadores conseguiriam levar esse time? Vamos desconsiderar a questão de substituição e desgaste de campo com idade, porque aí a gente sabe que não duraria muito. Vamos considerar que eles aguentem jogar todos os jogos os 90 minutos. Onde você acha que eles chegariam numa Copa do Mundo? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.